Muito bem, louvado seja Deus. Ouvimos cada mensagem aqui apresentada e nós vamos agora, na leitura da palavra de Deus, desfrutar do que o Senhor pode nos dar e nos alcançar nesta noite. Eu quero ler com você no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a seguir, 3 versículos para a nossa meditação nesta noite. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem, louvado seja Deus, né? Texto conhecidíssimo, mas também com uma profunda argumentação para conosco que estamos no presente século. O Senhor Jesus deu uma ordem aqui neste versículo ao final, louvado seja Deus, para os seus discípulos, que consequentemente seriam seus apóstolos e anunciadores, multiplicadores da doutrina, dos ensinamentos, dos mandamentos do Senhor para com o seu povo. E ele é bem claro ao dizer que eles tinham que multiplicar, que ensinar as nações, tinham que estar prontos a fazer com que todos, louvado seja Deus, aqueles que se achegassem a esta graça, fossem ensinados conforme o querer e conforme a santa palavra de Deus que o Senhor, nosso Mestre, viveu estando aqui neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, de uma forma, meditar, sim, nesse texto, em conjunto com o texto de Isaías 53, e fazer algumas perguntas para o ouvinte, para os irmãos, nesta noite. Louvado seja Deus. Não é? Ele mandou ensinar. É uma ordem. Porque esta palavra nos alcançaria no decorrer de todos os séculos seguintes. Aqui diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então o Senhor acompanharia todos os ministradores, multiplicadores da multiforme graça de Deus pelos séculos, um após o outro. Então, o mesmo argumento lá no princípio da igreja é o mesmo argumento hoje para nós, da parte de Deus, que quer salvar-nos, que quer nos transformar. Um só é o Evangelho. Uma só é a salvação de Deus para com os homens. Por isso não tem que ter várias interpretações no que diz respeito ao que o Senhor requer de nós, ao que o Senhor requer do ouvinte, e aquilo que nós temos que ensinar. No dia de Pentecostes, nós temos ali, louvado seja Deus, o apóstolo Pedro já dando então continuidade, a esta ordenança. Quando os irmãos indagaram agora o que faremos. E ele ali frisou muito bem no capítulo 2, 37 e 38, de que essa promessa é dada a eles, aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, aos que estão perto, os que estariam longe, e a tantos quantos nosso Senhor Deus chamar. Então nós podemos crer nessa palavra que ele também nos chamou, nos alcançou neste século, mas com a garantia de que estaria conosco todos os séculos até a consumação dos mesmos. E é o que ele tem feito. É o que Deus tem se esforçado a fazer. É uma promessa. Não podemos pensar que em tudo aquilo que nós fazemos ou vivemos, Deus não esteja presente. Ou Deus esteja ausente de alguma forma. Ele está muito presente na sua obra. Para conduzir, para ensinar, para redarguir, para admoestar e levar o homem e a mulher, o jovem e a criança, ao cumprimento da sua palavra.
Mas olhando para o texto de Isaías 53, nós precisamos fazer uma indagação nesses dias para justamente, louvado seja Deus, não ensinarmos nada fora do princípio bíblico, assim como também andar desta forma, fora dos preceitos de Deus. Aqui no livro de Isaías 53, seguindo todo o capítulo, você encontra o texto falando sobre o Senhor na cruz, sobre o seu sacrifício redentor, nos livrando de todas as nossas enfermidades, todas as nossas impurezas, todas as nossas maldições, todo o nosso pecado, toda a nossa maledicência, toda a nossa vaidade, avareza. O Senhor, de uma vez só, segundo o texto do apóstolo São Paulo, um sacrifício só, fez tudo isso para que nós hoje tivéssemos, de uma forma concreta e definida, a direção a seguir. E a direção a seguir é o Evangelho puro, santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A mim, ao ouvinte, louvado seja Deus, que talvez ainda não encontrou-se com Cristo, não se deparou ainda com esta mensagem de forma que possa ser realmente transformado e mudado a sua vida. Assim como aqueles que também, louvado seja Deus, estejam de alguma forma com a palavra na mão, mas a desobediência plena, dia após dia. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aí eu te pergunto, qual é o evangelho que você tem escolhido para viver, para obedecer? O meu, o seu, o do charlatão, o do enganador deste século? Qual é o evangelho que você escolheu? Porque o evangelho de Cristo nos, louvado seja Deus, santifica para si mesmo, como aqui está escrito, todas as nossas enfermidades, quais sejam elas físicas ou espirituais, ele levou sobre si as nossas dores. E aí nós temos que sim fazer essa reflexão. Qual o evangelho que eu estou vivendo? Um evangelho doente? Um evangelho místico? Um evangelho misturado? Um evangelho de avacalhação? Um evangelho que ao longo do tempo vai perdendo a sua substância, o seu fundamento, o seu conteúdo próprio, vindo do próprio mestre? Porque o evangelho de Cristo nos separa deste mundo. O evangelho de Cristo nos santifica para ele mesmo. Ele determina sobre nós, louvado seja Deus, esta vida transformada e totalmente diferente da que muitos têm vivido nos nossos dias. Então precisamos sim, de alguma forma, pensar positivamente naquilo que nós cremos um dia. Naquilo que Deus, na morte da cruz, ofereceu-nos. Ofereceu-nos pureza. Ofereceu-nos liberdade em seu espírito, não para ficar nu, não para viver desprovido da sua graça. É o seu espírito para termos a liberdade de morrermos, se necessário for, como muitos morreram antes de nós, seja nos Coliseus romanos, seja na Idade Média, lá por debaixo das cortinas de ferro, seja por qualquer outro lugar e até mesmo nos nossos dias, quando confessam o nome de Jesus Cristo e são banidos deste mundo. Porque se você está vivendo o evangelho segundo o mundo, segundo aqueles que desobedecem, segundo aqueles que querem viver e salvar a sua vida aqui, de certo perdê-la-á diante do Senhor. Há muitos que querem estar igual, estar no mesmo nível, não é, de concupiscência que o mundo vive, seja carnal, seja dos olhos, seja na luxúria, na vida sensual. E aí esse texto de Isaías, com o que o Senhor determinou no fim,
do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Ensine as nações, louvado seja Deus, a obedecerem, a realmente absolverem a minha doutrina até que eu volte, até a consumação dos séculos, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a ordem. Se você tem procurado outro texto, outras informações, não é o Evangelho de Cristo que você tem procurado. Há um certo pregador que escreve da seguinte forma: se você gosta só das coisas boas que tem na Bíblia, não é do Evangelho que você gosta. Você quer enganar a Deus. Tanto eu quanto você não podemos simplesmente, num lado, né, da palavra, de uma página da Bíblia Sagrada, ali você se regozija, você se alegra, você crê. Na outra que diz que você tem que realmente abandonar o pecado. Na outra que diz que você tem que deixar as vaidades, que você tem que deixar este mundo e tudo que nele há. Não, nesta página você não gosta. Então não é do Evangelho que você gosta. Porque toda a palavra de Deus divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, redarguir, e deixar o homem, de uma certa forma, perfeito para Deus. Então você precisa justamente enxergar essa necessidade de ver a palavra do Senhor como seu refúgio. Porque se não for desta forma, você não está aliviado coisa nenhuma. Você continua enfermo. Você continua com dores. Você continua separado da graça de Deus. Se não há o Espírito na sua vida de reconciliação, da mesma forma também estás longe dos princípios da palavra de Deus. E onde você vai, de alguma forma, se justificar, porque o Senhor fala de uma maneira, você faz de outra, eu faço de outra, não podemos? Diz que ele não veio e não tem prazer na morte de ninguém, mas quer que todos se salvem. Como? Como ele quer que todos se salvem? Diz aqui que o seu sacrifício foi perfeito, por isso que foi um só, para que nós não tivéssemos dúvida. Diz que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas, não ficou nenhuma. Não sobrou nada. Morreu na cruz para nos valer dos nossos pecados. E nele foi consumado tudo isto. Por que então voltar atrás? Por que então viver uma vida totalmente, contrária àquilo que ele sofreu? Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você olhar atentamente como o eunuco enxergou, examinando as Escrituras, porque é para examinar. Ler somente é para quem não tem interesse naquilo que Deus está falando. Quando você lê um livro, você lê um livro. Termina ele e deixa de lado. Mas aqui a ordenança, louvado seja Deus, diz assim: examinais as Sagradas Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Uma afirmação para que você realmente entenda que somente na palavra de Deus você pode julgar ter a vida eterna. Pelo fato de examiná-la. De buscar nele o conteúdo que você precisa para se santificar. Para ser moldado segundo aquilo que Deus quer que você seja. Em Deus, em Cristo Jesus, não no seu interesse, não na sua vontade de pecado, não na sua vida, louvado seja Deus, vã que vive, mas segundo a sua promessa gloriosa, de que quem for fiel até o fim, receberá a coroa de justiça, terá o galardão, louvado seja Deus. E os exemplos que nos impulsionam ou motivam na Bíblia Sagrada, são os exemplos gloriosos do pai Abraão. São os exemplos gloriosos, louvado seja Deus, de Isaac e Jacó. São os exemplos gloriosos de Josué, de Moisés, de Raquel, de Noemi, louvado seja Deus, de Ruth e de tantas outras que viveram aos pés de Cristo, assim como de Enoque, de Elias, louvado seja Deus. Este é o exemplo
Este é o fundamento, porque está escrito que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra de esquina é Cristo, e Cristo é santo, e Cristo é o nosso Deus, e Cristo é o Senhor das nossas vidas, Ele é o que nos levará à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se estiver ainda coxo, se estiver ainda enfermo, cheio de lepra, como pode ser justificado? Nada mudou. Nada mudou. Porque o mundo jaz no maligno. E você, eu, nós não podemos estar no maligno. Nós precisamos estar separados desse mundo. Santificados para o Senhor, consagrados para o seu nome, porque é assim que Ele nos chamou. É assim que Ele te chama nesta noite. É assim que Ele te convida para você, louvado seja Deus, também ser um homem e uma mulher, um jovem, qualquer que seja, na sua presença perfeito, aperfeiçoada para toda boa obra. E não há dúvida de que se entregar o coração ao Senhor, tudo será novo. E esta passagem bíblica aqui estará realmente realizada na sua vida, na minha vida. Qual é o evangelho que você tem vivido? Um evangelho fácil, condenatório? Um evangelho que parece ser o original, mas não é? Nem todos que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Presta atenção nisso. E muitos estão dizendo que o Senhor é o seu Salvador. Muitos. Está inumerável. É inumerável. O número de pessoas nos nossos dias que cantam o seu nome, que falam poesias em seu nome, que tem a ele como o homem mais perfeito e o líder, né? Até mesmo nas corporações usam como o principal líder. Mas só isso não serve. Porque tem um poeta que escreveu um louvor dizendo assim: melhor do que cantar a vida de Cristo Jesus é viver a sua vida. Porque foi do agrado do Pai que não só crescemos nele, mas que também sofrêssemos como ele. Se você não está sofrendo, se você está igual aí a todo mundo, vivendo de uma forma desenfreada, querendo ser igual ao ímpio, querendo ser igual a tantos que estão neste mundo e ao mesmo tempo garantem que vão ser salvos também. Louvado seja Deus. É muito difícil. E as pessoas creem dessa forma, sim. Hoje, conversando com uma colega de trabalho, né, está com um cunhado em fase terminal, né, por conta de cirrose, 2 fígados já foi embora, né? Me convidou amanhã para estar e fazer uma oração lá, né? Não vai ser possível estar presente, vou estar em outro lugar, louvado seja Deus, né? Mas a gente não fala, às vezes fica ouvindo para não tirar realmente essa fé e esperança, não é? Mas não, se não viveu a vida aqui, direcionando a sua alma para o Senhor, para ser salvo, como pode ser agora? Destruiu o seu corpo, e nós que conhecemos as Sagradas Escrituras sabemos, o Senhor diz, aquele que destruir o seu corpo, eu destruirei com o sopro da minha boca. E como pode ser salvo? Mas as pessoas querem que seja. As pessoas querem. Você vai em qualquer velório, as orações são para que Deus tome. Deus leve. Mas nós temos que tomar cuidado e muitas vezes aproveitar para falar, louvado seja Deus, do modo certo, da maneira correta, de conduzir a alma à eternidade. Enquanto estivermos vivos, nós temos que fazer o possível para que isto aconteça no final. Não é ali, no leito de morte. Ali já não tem mais força para nada. Se não confessou os seus pecados ao longo da sua vida, se não se dedicou a honrar o Senhor, é amá-lo, todo o seu esforço, toda a sua alma, não vai haver de maneira nenhuma, louvado seja Deus, né?
uma oportunidade no momento que você não sabe nem, não consegue nem mais, né, enxergar, ver, ouvir. Por isso, para mim, para você que estamos bem, sãos, precisamos tomar cuidado. Precisamos realmente buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, para que no dia da morte ninguém precise orar por nós, mas você esteja já certo de que a sua alma estará sendo entregue novamente ao Senhor. Mas perceba que Ele, no seu sacrifício, fez tudo completo. Se ainda permanecermos carregados de pecado ainda na nossa vã maneira de viver aqui, de certo que não é este evangelho que nós estamos ou temos no coração. Mas chama a sua atenção para que você possa meditar. Cristo nos libertou disto. Cristo nos livrou deste peso e nos deu a certeza de que se nós tomarmos o seu jugo, o seu fardo, que é leve e é suave, nós com certeza descansaremos nele. Nós estaremos com ele como ladrão da cruz. Louvado seja Deus. Que teve a oportunidade, sim, mas ainda estava vivo. Estava ali vendo a graça e a misericórdia, sentindo o calor do Espírito do Senhor ao seu lado. E pôde alcançar a oportunidade. Louvado seja Deus. Não vacilou, mas alcançou esta dádiva gloriosa. O convite é feito para você também nesta noite. Louvado seja Deus. Neste instante, para que possa enxergar, né, que esse sacrifício tem este dom maravilhoso, tem essa virtude, que nos tem livrado da morte, né, do pecado e da maldição eterna. Qual é o evangelho que você está vivendo? Qual é o evangelho que você escolheu? É fácil? É um evangelho que você está trilhando tranquilamente por caminho largo? De certo que a porta também será larga. Não confunda as Sagradas Escrituras. Não tente dar a sua interpretação para facilitar a sua vida. Absolva o evangelho. Porque o teu caminho, o meu caminho, tem que ser bem curto, bem estreito. E a porta que nós vamos entrar também. Louvado seja Deus. Porque por ela não passa nenhuma bagagem. Nenhuma dessas enfermidades ou dores, tristezas, avarezas, vaidade, tem acesso a essa porta. Livre-se desta carga hoje. Cristo, com certeza, louvado seja Deus, te esclarecerá. Hoje é o dia da tua oportunidade, porque Ele te convida com toda certeza e com todo poder, dispensando o seu amor sobre a sua vida. Que no nome de Jesus Cristo você possa alcançar isto. Louvado seja Deus, porque é tempo para isto.